Saravá Jogo de Dama, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Mais uma vez vindo aqui pedindo para vocês, não deixem de assinar o canal, dar o sininho, dar o joinha, enfim, divulgar o trabalho. Esse trabalho é muito importante, não só para a gente, mas como para quem acompanha a gente. Hoje a gente vai falar de uma causa que está sendo bastante explorada pela imprensa, graças a Deus. O objetivo é esse mesmo. E eu espero que, mais uma vez, vocês ajudem a divulgar, que é a Cinemateca aqui de São Paulo, que é um patrimônio histórico, não só do cinema, como da história, né, de São Paulo, muito importante, que está passando por sérios apuros desde o final agora de 2019, já vinha com dificuldades, e agora se agravaram essas dificuldades em 2019. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com duas figuras que estão, enfim, à frente, né? Uma das duas figuras que estão à frente desse movimento SOS Cinemateca, que é o cineasta Kiko Martins e a pesquisadora de audiovisual Eloá Chuzal. Saravá, vocês dois. Saravá, Niobe. Então tá, a gente vai conversar meio... Não tem uma ordem, mas assim, acho que a pergunta inicial, cada um dos dois pode falar da sua visão. Né? O que é a Cinemateca? O que representa a Cinemateca para o patrimônio histórico, não só de São Paulo, como do Brasil? Eloá, você quer falar? Vou falar. Bom, primeiro é a Cinemateca brasileira, né, Niobe? Não é de São Paulo. E o que ela representa, ela tem depositado nela, né, todo um acervo com mais de 110 anos de imagens, né, desde 1897, são 250 mil rolos de filmes, né, e 1 milhão de documentos entre roteiros, cartas, você tem fundos de cineastas completos depositados ali, como o do Glauber Rocha, né, Kiko? Que além dos filmes você tem todas as fotos, cartazes, tudo dele foi depositado ali. Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes. Então, é um tesouro, né, que guarda a memória do país, a memória do cinema e também a memória audiovisual, que desde que o cinema foi inventado, que tem imagens em movimento registrando esse país, registrando as festas, as pessoas, os eventos, o futebol, isso tudo está ali dentro da Cinemateca. Né? Então, é a nossa memória mesmo que está ali, e do Brasil, porque você tem filmes né, da Paraíba, da Amazônia, da Bahia, do Brasil inteiro. Por isso que é a Cinemateca brasileira. Não é a Cinemateca do Rio, nem da Bahia, nem do Rio Grande do Sul. Ela contém um acervo que é o maior da América do Sul. Então, é realmente um valor incomensurável em filmes de todos os tipos, né? Acervos pessoais, Super 8, curtas, médias, longa-metragens, acervo jornalístico, da Chanchada, né? Atlântida, Vera Cruz, Canal 100, está tudo ali dentro. Então, perder isso é inadmissível e a gente tem que lutar mesmo para que a gente tire esse, como todo mundo está falando, esse paciente da UTI, porque ela está vivendo um drama nesse momento, né? Eu acho que é isso, assim, para mim, né? Eu como pesquisadora, minha vida é dentro de um acervo desse, né? Então, assim, a gente vai ali cavucar imagens para transformar em filmes. E estou vendo aqui, por exemplo, o filme do Kiko ali, o Maria Martins, o cartaz ali atrás, a gente teve dentro na Cinemateca, procurando preciosidades que só tem na Cinemateca. Imagens da Maria Martins, dos reis belgas no Brasil, em 1922, sabe, assim. Então, que nem na Bélgica tinha, eles nem sabiam que a gente tinha esses registros dos reis aqui deles no Brasil. Então, é uma coisa maravilhosa. E muito desse material, né, assim, nunca foram vistos, né? Através de novos filmes que são feitos, é que eles vêm à luz, porque a gente telecina, porque a gente pede para transformar em
digital, e aí isso vira um outro filme. Então, eles veem à luz, mas a maior parte desse acervo, ele é desconhecido, as pessoas não conhecem, são tesouros que nunca alguém já viu lá dentro. Então, temos que lutar por esse patrimônio que é a memória do audiovisual e do cinema, né? A memória do nosso país. É isso. Você, Kiko? Então, eu queria acrescentar o que a Eloá falou, colocou muito bem, mais do que, além da memória, né, e da história, né, então, são as nossas imagens que estão lá, e também o nosso imaginário do país inteiro está colocado dentro da Cinemateca, né? São os filmes que foram feitos, tudo aquilo que se imaginou, que se projetou, que se criou, né, que constitui, junto com a memória, a identidade, né? Então, assim, tipo, o risco que a gente tem é de repente, virar uma nação sem identidade. É como digamos, em termos se fosse uma pessoa, seria como de repente, se perder o que está ali, é como de repente ter um Alzheimer nacional, né? Então isso é gravíssimo, é uma coisa fundamental. E tem um valor, assim, em termos culturais e de, digamos, imateriais também, imenso, incalculável, e também tem um valor monetário enorme, porque ali tem milhões investidos, centenas de milhões de reais foram investidos lá. Tudo isso se perde, né? Em equipamento, em trabalho de restauro, em material de arquivo propriamente dito. Você precisa pensar, a gente precisa ver que, por exemplo, tem muitas obras que estão depositadas lá. E tem obras também, tem arquivos que foram comprados pela Cinemateca também. Ou seja, assim, é um patrimônio que é público e é do país, né? Então, você expor isso ao risco da maneira como está sendo colocada, assim, que é uma omissão que a gente pode dizer que é uma omissão criminosa, né? Porque é patrimônio público isso, né? E a gente está falando de centenas de milhões, não estamos falando de uma coisinha ou outra também. Sem contar o que a Eloy já colocou, que é a parte imaterial, né? E o valor cultural disso daí. É, Mas hoje em dia a cultura também. Kiko, diante disso que você falou, né, existe essa tendência, né, atual, principalmente desse governo, do menosprezo, né, à cultura, né? Eu acho que a questão da Cinemateca ela sintetiza exatamente a visão que se tem, né, que esse governo tem da cultura, não que a gente sempre teve uma hipervalorização da cultura, mas, obviamente, a gente já teve momentos muito melhores do que a gente está vivendo. Diante disso, Kiko, o que pode ser feito, uma vez que a Cinemateca ela é vinculada ao governo federal. Então, assim, o que instituições, o que empresariado pode fazer no sentido de socorrer essa situação? Bom, em primeiro lugar, assim, eu vou dizer que eu não acho que seja um menosprezo pela cultura. É uma ação propositada, essa daí, né? Tipo, faz parte esse programa de destruição cultural, né? Que eles falam em guerra cultural, não sei o quê, eles levam a sério, é um dos pilares do governo Bolsonaro, do governo atual, né? Isso está e é isso que precisa ser considerado, não é desleixo, né? Porque essa situação se arrasta há 6 meses, não é uma coisa que começou ontem. Agora, o que eu acho que pode ser feito é o que está sendo feito, é uma mobilização de toda a sociedade para preservar a Cinemateca e, inclusive, a independência da
da Cinemateca enquanto instituição. Então, por exemplo, a prefeitura, no caso, está levantando uma verba de emergência, digamos, tem doações privadas, tem emendas que estão sendo feitas pelos vereadores de São Paulo. Quer dizer, tudo isso, mas isso para resolver, isso pode resolver a situação da emergência. A gente precisa pensar numa solução de longo prazo. A solução é, digamos, é uma solução que precisa ser colocada e com calma. Mas a gente precisa de tempo para fazer isso, né? Quer dizer, então, uma das coisas que as pessoas têm imaginado assim que o governo deveria fazer, o governo diz que quer reintegrar a Cinemateca à União, porque no momento ela está com gestão da ASERP, que é a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, leia-se, que é também responsável pela TVE, mas essa transição precisa ser feita coordenadamente, não pode ser feita no meio do caos. Então, eles têm que ter alguma solução emergencial também, da parte do governo, e aí discutir, eu acho que com toda a sociedade, que formato se vai dar para a Cinemateca. Uhum. Eloá, você como pesquisadora, como é que você vê isso que o Kiko falou, de devolver para a população, que a população reconheça a Cinemateca como um patrimônio dela, né? É do cidadão, né? É dinheiro público aquilo, enfim, é um bem tanto material quanto imaterial do povo brasileiro. Como é que esse movimento criado do SOS, como é que ele está levando isso para a população em geral? Tem o lado dos políticos, tem o lado dos empresários, mas a população precisa entender a gravidade disso. Eu estou te falando isso, desculpa a minha pergunta se alongar, mas o exemplo mais notório é o SUS, né? O SUS até outro dia era o bandido da história, e o SUS é do povo, e o SUS salvou, né? Salvou a situação, salvou o que dava para salvar diante dessa pandemia. E só agora a população reconhece o SUS e luta pelo SUS. Como é que isso pode ser feito no caso da cultura, mais especificamente no caso da Cinemateca? Olha, eu acho que isso faz parte da educação, né? É você levar as pessoas a entenderem o significado desses bens culturais para elas mesmas, né? E eu acho que a Cinemateca ela tem como missão, né, três pilares ela tem: de preservar, de difundir esse patrimônio audiovisual e de restaurar. E, assim, pelo que eu saiba, por exemplo, na parte de difusão, os moradores ali da Vila Mariana comentaram que as comunidades frequentam a Cinemateca. Então, você tem alunos de escolas públicas que vão pela primeira vez a um cinema ou vão ver uma mostra de filmes raros ali na Cinemateca, porque isso não vai ter num shopping, nem num cinema normal, certo? Então, ela cumpre essa missão, porque ela está sempre promovendo esse tipo de eventos lá dentro e eles são gratuitos, né? Então, isso aí tem que, na verdade, se expandir como uma propaganda da própria Cinemateca, né? Ela está aberta à população, ela tem uma biblioteca fabulosa, então, se você vai fazer uma tese, vai fazer um estudo, seja ele para um trabalho de escola ou para uma tese de pós-doutorado, você pode entrar ali e fazer o seu trabalho, né? Pode assistir filmes, você pode pegar DVDs e assistir na biblioteca, pode assistir VHS antigos. Então, esse material está à disposição das pessoas. Agora, muitas vezes as pessoas não sabem que tem, assim, por trás daquele prédio maravilhoso, imponente, que também é um prédio tombado, né? É patrimônio do município esse prédio da Cinemateca. Você tem um mundo, 24 mil metros quadrados, né? Um parque tecnológico, como o Kiko falou,
adquirido com dinheiro público. Você tem uma sala de cinema fabulosa, com um som magnífico, você tem esses climatizados, onde são guardadas as películas, os filmes. Então, você tem um parque tecnológico e você tem um outro lugar ainda na Vila Leopoldina, com 8.000 metros quadrados, que também faz parte da Cinemateca. Então, tudo isso é nosso. É deixar claro para as pessoas que a Cinemateca é nossa, você pode entrar lá e usufruir dela, assistir um filme, pegar livros, pesquisar imagens para trabalhos. E agora isso daí também depende de ação, de promoção da própria Cinemateca, a partir de uma boa gestão, né, que ela se promova para a própria sociedade, para que a sociedade entenda o papel dela e possa usufruir, né? E isso seria também uma coisa que o governo tem que fazer, porque já que o governo, a Cinemateca é uma instituição do governo, ele teria que promover seus bens culturais, né? Então, você teria que haver campanhas, vá ao museu, vá à Cinemateca, que nós não vamos ver esse governo fazer isso jamais, né? E por eles, não vá, esqueça que isso existe, vamos queimar tudo, porque é isso, né? Quando você faz o apagamento, um apagamento, como o Kiko falou, a pessoa tem um Alzheimer ou uma amnésia, se uma cinemateca como a nossa desaparece, você está apagando a memória, né? E a partir daí, você pode dizer qualquer coisa. Pode dizer que a Terra é plana, que a monarquia é bacana, que não houve escravidão, que a ditadura é bacana, que a tortura é ótima, porque é isso, né? Você pode reinventar a história porque acabou, não tem mais nada. Aí vamos, né, refazer e dizer coisas absurdas e as pessoas vão poder até acreditar nisso. Então, a defesa que a gente está fazendo da Cinemateca é uma defesa, não é só a Cinemateca em si, é um bem material que você não tem nem como valorar isso, né? O bem, a identidade, é o imaginário, são esses cineastas que criaram mundos, que criaram sonhos através das ficções, né? Que trabalho é esse? Um longa-metragem, você tem equipes gigantes, né, Kiko, participando desses longas. Exatamente. Você tem desde o carinha que está carregando o cabo até o outro que está botando lapela. Então, assim, são mundos e mundos por trás, camadas e camadas de mundos que a gente nem imagina por trás de cada filme. Né? Trabalhos de gerações e gerações de cineastas, desde o primeiro, desde o Limite. Então, nossa, eu fico desesperada mesmo, porque eu acho que é muito dramático o que a gente está vivendo e a gente está aqui nessa luta, o SOS Cinemateca, que é encabeçado pelo grupo de trabalho do qual o Kiko faz parte, da APACE, né? Você vê a importância da Cinemateca, os moradores da Vila Mariana, então tem o Cinemateca Viva, que juntou várias associações de moradores, e tem esse grupo do qual eu faço parte, que é o Cinemateca Acesa, que são, eu não sou jovem, mas a maioria é jovem, jovens cineastas, jovens produtores, jovens pesquisadores, eu sou a vovó dos... vamos dizer assim, mas que é o pessoal que que grava, registra, tira foto e trabalha com as redes sociais. Então, a gente tem uma frente ampla aí, defendendo a Cinemateca, de profissionais, da própria sociedade civil, e acho que a gente está conseguindo mobilizar, né, Kiko, o poder público em várias instâncias. Então, isso é importante. A gente está gritando, né? Estamos pedindo socorro juntos. Eu quero acrescentar uma coisa que a Elo disse, assim. A Cinemateca, assim, ela não é só um lugar de preservação. Ela tem essa função básica de preservação e de recuperação de filmes, mas é como a Eloá falou, ela tem a função de difusão também. Isso é importante porque, assim, tipo, toda vez que a Cinemateca tem uma crise, a Cinemateca já passou por muitas crises, a primeira coisa que é retirada, a primeira que é suspensa, é justamente a difusão. Porque a difusão é que faz o elo da Cinemateca com o público, com a sociedade. Né? Ela tem também um papel de suporte
para os filmes que são feitos, mesmo que você não vá usar material, às vezes, antigo no filme, às vezes você tem que pesquisar, vai fazer um filme de época, você tem que pesquisar materiais daquela época, ver como era, como as pessoas se mexiam, como as pessoas se vestiam e tudo mais. E então uma coisa que é fundamental, por exemplo, por que eu estou nisso? Que eu estou no grupo da APACE, no grupo Cinemateca da APACE. Porque quando eu vim morar em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ficar sócio da sala da Sociedade de Amigos da Cinemateca, que na época era ali no Porão do Belas Artes, é a sala que depois virou, hoje é a Sala Carmen Miranda. Ia lá, sei lá quantas vezes por semana eu ia assistir filmes, né? Então, assim, tipo, a gente tem um vínculo, quem frequenta a Cinemateca, o público, você cria um vínculo emocional também com a coisa. E essa é a função, digamos, de qualquer museu. A Cinemateca é um museu do cinema, né? Mas a gente tem que entender que é um museu vivo. Os museus não são depósitos, né? Todo museu tem uma parte que é um depósito e tem a parte que é a exposição aberta ao público. Então, assim, eu acho que essa função, e não por acaso, ela nos últimos 2 anos, ela, digamos, diminuiu drasticamente, porque é aí que as pessoas começam a perder o contato, né? Se ela deixa de ser aberta ao público, ela vai perdendo contato, as pessoas vão se esquecendo, né? Então, isso é uma coisa fundamental, que é importante para que todo mundo tenha isso em mente. Né? Tipo, A a Cinemateca interface teve maior com o público, né? A É, difusão é que faz a interface maior, que aí as pessoas vão ela, lá, é isso que eu falei, os alunos vão assistir um filme, né? É exatamente. o mais fácil. Ela, por exemplo, teve essa sala, antes ela ali no Porão do Belas Artes, depois teve a sala ali na Fradique Coutinho, e agora ela tem sala própria também. Mas isso que é uma coisa que é importante as pessoas perceberem, né? Isso que dá o sentido de pertencimento que as pessoas percebem que aquilo faz parte da vida delas. Sem contar assim o aspecto assim, tipo, tem gente que vem, por exemplo, para a Cinemateca vem pesquisadores do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, vem eventualmente participar fazer pesquisa ou participar de mostras, de seminários, né? São coisas que são super importantes. Então, ela também movimenta toda uma vida cultural fora quer dizer, que não é, que as pessoas não percebem tanto, mas que está lá. A pergunta agora é para vocês dois. Uma vez que a Cinemateca esteja vinculada, né, né, ao Ministério da Cultura, que nem existe mais, né, a Secretaria da Cultura lá do governo federal, vocês têm alguma interlocução com alguma alma penada que ainda resista na Secretaria de Cultura? Olha, tentou-se várias vezes, desde, por exemplo, para falar, já que a gente está falando da situação atual, nesse governo, desde que o governo assumiu, no começo do ano passado, teve várias, digamos, tentativas de encontro assim, por exemplo, da PACE, da Abrace, das associações de cineastas, e eu acredito que outras também, de pesquisadores, de interlocução com o Ministério e com a Secretaria Especial de Cultura. Acontece o seguinte, cada vez... o primeiro foi em abril do ano passado, era o Henrique Pires, quando foi explicar toda a função do cinema, etc., da economia do cinema, da importância de continuar com os programas, com cota de tela, com tudo mais. Fomos muito bem recebidos e tal, e foi muito compreensivo. Um mês depois ele estava fora. Nós já estamos no 4º ou 5º secretário especial de cultura, nem sei, já perdi a conta.
A mesma coisa aconteceu com a Cinemateca. Há 2 anos a gente vai lá, a gente sempre foi, mas há 2 anos a gente tem ido. Cada vez que a gente foi, tinha um supervisor diferente na Cinemateca. Ou seja, assim, tipo, existe eles ficam fazendo uma rotatividade, uma dança de cadeiras, mais ou menos, que impede qualquer diálogo. E essa é uma questão, né? Tipo, e eles, toda vez, existe a gente sente essa resistência profunda, né, em continuar e manter as estruturas existentes, né? Então isso assim, por isso que eu digo assim, é um programa, é uma coisa de caso pensado, né? E a plataforma, vamos destruir tudo que está aí, né? Não pode ser assim. Não, É tudo patrimônio público. Até isso que você falou, né? Essa rotatividade de pessoas acaba favorecendo a eles, né? Porque cria uma vertigem, né? Em quem está tentando amarrar as pontas. Enfim, como o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, eu queria terminar que vocês falassem um pouquinho como é que as pessoas podem fazer, o que as pessoas, nós, sociedade civil, podemos fazer para entrar em contato e, enfim, engrossar a fileira com vocês, uma vez que é um projeto que diz respeito a todos nós. Em relação aos funcionários, até aos trabalhadores que estão há 3 meses sem receber, foi feita uma benfeitoria que acabou de acabar. Então, dia 4 de julho, ela foi finalizada e hoje também está finalizando uma outra campanha que é pelo Simpla, é o filme Construindo Pontes, que a renda vai ser revertida para os trabalhadores, para a compra de cestas básicas e tal. Outra coisa é estarmos juntos nas manifestações, nos atos, né, que forem convocados em defesa da Cinemateca, como o que aconteceu ontem, né, que é importante porque a presença dos moradores, dos vizinhos, de quem ama, engrossa esse caldo desse nosso grito de socorro, né? E eu acho que pressionar, né, o poder público de todas as maneiras. Os vereadores estão fazendo suas partes aqui no município, estão fazendo uma emenda com dotação, então tem gente trabalhando nesse sentido. Então, temos que estar de olho e pressionando essas pessoas sobre a importância, né, da Cinemateca para que elas tomem medidas que tirem ela dessa situação dramática, né? Pressionar, estar presente, estar junto e ajudando nesse grito aí para que ele repercuta e faça efeito, né? É isso. Eu queria enfatizar também uma coisa que as pessoas normalmente não estão percebendo no meio dessa movimentação, né? Porque todo mundo fica ligado nas coisas, vai faltar luz, vai faltar luz e digamos, as câmeras frias vão parar de funcionar, etc. e tal. Não é só isso. Assim, os funcionários são super importantes, porque o que acontece? Os filmes, faz parte da preservação, os filmes, mesmo apesar de eles estarem refrigerados, ou mesmo estando refrigerados, eles precisam ser periodicamente manipulados, 1 ou 2 vezes por ano. Precisam ser, a gente chama, rebobinados, né, tipo, por pessoas especializadas para evitar acúmulo de gases e a própria deterioração química, que também acontece mesmo no ambiente refrigerado, numa velocidade muito menor e coisas assim. Então, existe esse trabalho permanente de manipulação e de inspeção do material que é fundamental, faz parte da preservação, não é só manter a geladeira ligada, certo? E, assim, então, assim, principalmente esse apoio aos funcionários, eu acho assim a coisa mais fundamental que assim que o governo sempre fala, não, mas então vamos fazer obra, vamos fazer consertar o hidrante e tal, tudo isso precisa ser feito, mas você precisa ter gente trabalhando lá o tempo todo, senão a coisa não funciona sozinha. Especializadas, são pessoas especializadas, não é qualquer pessoa, não sou eu que vou lá checar a temperatura e a umidade, fazer um trabalho que são técnicos que trabalham dentro da área de cinema, de preservação e restauro.
Altamente. A gente é um tem trabalho... que salvar o acervo e seus trabalhadores, porque sem os trabalhadores especializados não existe esse acervo funcionando da maneira que ele precisa, né? É um conjunto. São altamente especializados, não é uma coisa que a pessoa... Se bobear, coloca um milico lá, né? Exatamente. Não adianta botar um sargento lá, não é isso. Exatamente. Um carro. Não dá, tem pessoas que passam anos, demora anos a formação de um técnico. Certo? É isso aí, gente. Esse é o Jogo de Damas. Eu queria agradecer imensamente ao Kiko Martins e a Eloá Chuzal, convidá-los, dizer que o programa está aberto para todas as manifestações da Cinemateca. Se vocês quiserem mandar material para a gente divulgar, a gente está aberto, é um canal aberto para essa causa que a gente julga importantíssima. E queria que vocês encerrassem brevemente, porque o tempo se esgota, sua fala final aqui. Quer falar primeiro? Quero agradecer, né, Niobe, o espaço que você está dando aqui para a gente, para esse nosso pedido de socorro para todos, né? E seguimos juntos. A gente vai, sim, tendo material, a gente deve montar um filmezinho, que a gente tem feito isso sobre cada ato, sobre o que aconteceu ontem, e a gente manda para você estar veiculando e ajudando a gente a divulgar essa causa, que é a causa nossa, né, de todos nós aí. É isso. Obrigada também pelo espaço. Super obrigado, Niobe. Acho ótimo você ter feito esse programa, Jogo de Damas. E eu queria pedir para as pessoas divulgarem todo esse material que é feito, que nós estamos fazendo e está sendo divulgado a favor da Cinemateca. Divulguem, botem, se todo mundo botar nas redes, se todo mundo se manifestar, isso aumenta muito. A gente sabe que as manifestações físicas estão muito difíceis de fazer durante a pandemia, mas agora sim, virtualmente as pessoas também podem colaborar. Assim. Isso aí. Então é isso. Divulguem, ajudem os funcionários e pressionem o poder público, os poderes públicos a favor da Cinemateca. Isso aí. Saravá vocês, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas. Obrigada, Kiko, de novo. Muito obrigada, Eloá. A gente está se namorando aí já há 2 semanas. E queria agradecer. Eu sei que vocês estão todos enrolados com as coisas, mas eu queria agradecer. Enfim, convidar todo mundo que assine esse canal e que passe a assinar esse canal, que divulgue essa causa mais do que importante, que é a nossa história, a nossa essência, a nossa cultura, o nosso patrimônio. Saravá. Falou. Saravá. Saravá. Não é possível salvar os prédios e o acervo neles guardados sem os trabalhadores. Enfatizamos que sem seu corpo técnico especializado e experiente, não existirá Cinemateca. Não podemos continuar nessa situação. Sem trabalhadores, não se preservam acervos. Sem salário, sem trabalho. Sem salário, sem trabalho! Valeu, pessoal. Obrigado. No dia 4 de julho passado, nós fizemos um ato aqui mesmo, nesse mesmo lugar, e nós lemos um manifesto que foi assinado por 40 entidades do Brasil inteiro e por 40 entidades do mundo. A Cinemateca está atirada à sorte, porque se ocorrer algum incêndio aí dentro, certamente haverá uma tragédia com um acervo riquíssimo que aí se encontra. É urgente que se resolva um impasse no qual a Cinemateca é apenas um jogo na mão do governo. Exigimos solução já!
precisa de